Sejam bem-vindos a mais uma aula de VB.net. Nessa aula nós vamos estar falando sobre algo muito importante, variáveis, tá certo? Então vamos lá. E o que são variáveis? Variáveis são espaços na memória do nosso computador que são criados por nós, que nos permitem guardar dados, certo? E esses dados normalmente têm um tipo esse dado, certo? Eles podem ser, por exemplo, numéricos, tipos numéricos, ou podem ser do tipo texto também, certo? Esse tipo de dado da nossa variável vai determinar também a forma como nós vamos utilizá-la. Por exemplo, se eu pego uma variável do tipo texto, eu nunca vou conseguir fazer contas com essa variável do tipo texto. Eu tenho que converter ela primeiramente para um tipo numérico e depois eu poderei fazer então contas com ela, tá certo? Nessa aula nós vamos ver 3 tipos de variáveis do VB.net, certo? Esses são integer, double, string. Os dois primeiros são numéricos e o último, string, é um tipo, no caso, de texto, podemos chamá-lo. O primeiro tipo, integer, nos permite guardar números inteiros. O que são números inteiros? Para você que não sabe, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 100, 200. E o que não são números inteiros? 1 sobre 5, 7,33, por exemplo. Depois o segundo tipo, double, nos permite guardar, para além de números inteiros, números também reais, que eu acabei de dizer. Por exemplo, 7,33 é um número real. E o último tipo, string, nos permite guardar sequências de caracteres. Por exemplo, o nome de alguém. Por exemplo, o meu nome, André Lima, é uma sequência de caracteres. A, N, D, R, E, certo? Espaço também para o nosso computador é um caractere, certo? Então, nessa aula nós vamos estar trabalhando com esse tipo de variáveis. Vamos ver um exemplo bem simples de como utilizá-los. Então vamos pôr a mão na massa. Criado o projeto de vocês, venham aqui, cliquem sobre o formulário vazio. Depois venham aqui na área das propriedades, venham aqui nos eventos e utilizem aqui o evento de load do formulário, certo? Dentro do evento de load do nosso programa, certo? Nós vamos criar variáveis. Para criar variáveis no VB.net, nós utilizamos a palavra din, seguida de um nome para essa variável, algo que vai identificar essa variável dentro do meu programa, tá certo? Por exemplo, essa variável eu vou estar utilizando para guardar o meu nome, então eu vou chamá-la nome, certo? Logo a seguir, dou um espaço, digito a palavrinha as e depois eu digo o tipo dessa variável. No caso, como a minha variável vai guardar um nome ou sequência de caracteres, eu vou utilizar o tipo string. Mais abaixo, eu estou criando outra variável para guardar o meu número favorito. Neste caso, eu vou estar digitando din, está definindo o nome para a minha variável, eu vou chamá-la número, logo após as e o tipo dessa variável, que neste caso será o tipo integer. Então agora eu quero apresentar uma caixa de mensagem com o conteúdo das minhas variáveis, certo? Então vou digitar message box, certo? msg box, logo após vou dizer meu nome é e vou digitar o i comercial e agora eu vou dizer a variável que eu quero apresentar, no caso a variável nome, certo? Logo após, i comercial novamente, vou juntar aqui um espaço e vou dizer o meu número favorito é, dar um espaço e vou juntar também a minha variável número, certo? E agora eu vou executar o meu programa. Meu nome é vazio, certo? Ficou aqui um espaço. O meu número favorito é 0. Por que isso ocorreu? Porque simplesmente nós criamos as variáveis, mas não dissemos em lugar nenhum no nosso programa que as variáveis têm que ter algum conteúdo, ou seja, elas são criadas apenas com seu conteúdo default, certo? Por defeito, ou seja, a minha variável número, sendo do tipo integer, o seu conteúdo por defeito é 0, e a minha variável nome, do tipo string, por defeito vem vazia, ou seja, vamos defini-las antes, certo? De apresentar a mensagem. Então, como nós fazemos isso? Nós digitamos nome igual ao nome que eu quiser. Vou digitar André, por exemplo.
Lembrando que este conteúdo deve estar delimitado por aspas, pois isso é um conjunto de caracteres, ou seja, uma string. Nós devemos sempre dizer onde ela inicia e onde ela termina. E agora vou definir o número igual a 12, por exemplo. Agora sim, nós conseguimos ver efetivamente o conteúdo das variáveis, certo? Claramente aqui. O meu nome é André, certo? E depois o número favorito é 12, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que tenham gostado. Nós vamos estar trabalhando muito mais com variáveis nas próximas aulas. Um grande abraço.